Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os répteis, que é um dos grupos dos vertebrados que pertence ao reino animal. Os répteis, eles são subdivididos em três grandes grupos: os quelônios, os crocodilianos e os escamados, sendo que os escamados ainda se subdividem em escamados lacertídeos e escamados ofídeos. Então, de forma geral, nós temos os quelônios, representado pelos jabutis, tartarugas e o cágado. Nós temos os crocodilianos, representado pelos crocodilos e jacaré, e ainda temos os escamados, subdivididos em lacertídeos, como as iguanas, lagartixa ou camaleão, e ainda como os ofídeos, como as cobras, por exemplo, cascavel e a jiboia. Este grupo ele teve uma grande evolução biológica, que é em relação ao seu ovo. Então são todos animais do tipo amniotas, ou seja, apresentam um ovo de casca dura e com membrana de proteção ao embrião, chamada de amnion. Característica que os permitiu ficarem independentes da água para a reprodução. O ovo amniótico corresponde a um ovo que apresenta vesícula amniótica com um líquido responsável pela proteção do embrião contra a desidratação e mudanças rápidas de temperatura. Este líquido é o líquido amniótico. E antes de falarmos especificamente sobre os répteis, vamos lembrar de alguns seres que parecem ser répteis, mas não são. Então, animais que não são répteis, mas são comumente confundidos. Então, nós temos o tatu, que é um mamífero. Nós temos a cobra-cega, também chamada cecília, que é um anfíbio, mas é chamado de cobra-cega, e aí por ter o nome de cobra-cega o pessoal confunde com um réptil, e as salamandras, que também é um anfíbio. As salamandras não possuem escamas na sua pele, é uma pele lisa, e características dos anfíbios. E, mais uma vez, recordarmos que o grupo dos vertebrados, eles são representados pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós fazemos parte dos mamíferos, mas hoje a aula é sobre os répteis. Bom, pessoal, jabuti, as pessoas confundem o que é tartaruga, o que é jabuti, o que é cágado. Existe uma explicação mais fácil, mais clara, que é o seguinte: chama-se de tartarugas todos aqueles exemplares que vivem na água salgada, que são exclusivamente marinhos, que têm o primeiro par de nadadeiras transformados em remos, como fossem remos de um barco para natação. Esses animais só saem da água especificamente para fazer postura, ou seja, só as fêmeas de tartaruga marinha, ou seja, só as fêmeas de tartaruga, o máximo que elas fazem é sair fora d'água na época de fazer postura nas praias, colocar os ovos e volta. Os machos passam a vida inteira no oceano, exatamente porque são totalmente aquáticos e tem aquele primeiro par de nadadeiras transformadas em remos, daí são as tartarugas. Aí nós usamos o termo cágados exatamente para os exemplares também aquáticos, só que aquáticos e de água doce. Os cágados vivem na água doce e eles têm tanto as patas da frente como as patas de trás, ou seja, as patas anteriores e as patas posteriores iguais.
As patas são idênticas e elas têm entre os dedos uma membrana, tipo aquela membrana que você vê entre os dedos dos patos, que mostra que esses animais são aquáticos. Essas membranas são chamadas de membranas interdigitais, que os cágados apresentam tanto nas patas da frente quanto nas patas de trás. E os cágados também são achatados dorso-ventralmente, eles são bem achatados como fosse um disco, exatamente para a hidrodinâmica e para facilitar a natação. E o terceiro tipo de quelônio que nós temos, que é o mais representativo assim, seriam os jabutis. Os jabutis, eles têm as patas colunares, lembram em miniatura a pata de um elefante, aquelas patas bem grossas e firmes para andar no terreno totalmente seco, ou terreno de deserto, ou terreno de chão de floresta, ou terreno do chão de cerrado, enfim, mas são animais totalmente terrestres. Então, os jabutis têm patas colunares, lembrando patas de elefante, porque andam exclusivamente na terra. Já os cágados possuem tanto as patas da frente como as patas traseiras, com membranas entre os dedos, como fosse um pé de pato. Então o cágado, ele é aquático também, só que de água doce. E a tartaruga, totalmente diferenciada dos demais, vive exclusivamente no oceano e tem aquele primeiro par de patas que parece um par de remos, totalmente adaptado à natação. Entendido? Jacarés. Cabeça mais curta e larga. Membranas interdigitais nas patas traseiras. Vivem à beira da água, perto de rios ou lagoas. Os dentes não são muito longos. Com a boca fechada, não é possível observar os dentes. São mais de água doce. Crocodilos. São mais de águas salgadas. Possui o focinho mais afilado e alongado do que os jacarés. Eles apresentam dentes longos. Os dentes são alinhados e podem ser vistos mesmo quando fecham a boca. Na língua é possível notar a presença de glândulas que excretam sal, uma característica não verificada nos jacarés. Atingem grandes tamanhos, diferentemente dos jacarés. É importante destacar que não existem crocodilos no Brasil. Muitas pessoas não sabem diferenciar jacarés e crocodilos e usam os dois nomes para o mesmo animal. Lagartos. São répteis escamados. Existem cerca de 300 espécies. Vivem principalmente em regiões de matas e florestas. Podem ser encontrados em regiões desérticas. São de tamanho pequeno e médio, entre 10 e 45 centímetros de comprimento. Possuem caudas longas e corpos delgados. Possuem cores que variam de espécie para espécie. Lagartixas. É uma espécie de lagarto de pequenas dimensões, frequentemente encontrada nos lares brasileiros. Elas não têm veneno e não transmitem doenças. Elas podem ser uma das principais aliadas na hora de cuidar da sua casa. Camaleão. É uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia. Os camaleões distinguem-se de outros lagartos pela habilidade de trocar de cor constantemente, camuflagem. Não é comum nas iguanas.
Os camaleões mudam de cor para atrair fêmeas e para sinalizar a adversários que estão prontos para a briga. Eles apresentam uma língua rápida e alongada, olhos que podem ser movidos independentemente um do outro, e visão de 360 graus. São lagartos de olhos grandes e caudas enroladas. Eles alimentam-se principalmente de insetos voadores. Esses animais não saem à caça de alimentos. Eles adotam a estratégia de sentar e esperar. Seus principais predadores são cobras, aves e outros lagartos. Nem todas as espécies possuem a capacidade de mudar de cor. As que mudam podem fazer isso em 20 segundos. A pele é dividida em 2 camadas sobrepostas, e a mais externa contém células especiais, chamadas de cromatóforos, que realizam esta mudança. Cobra versus cobra. Mesmo sendo animais bem perigosos e semelhantes, as cobras não vivem em pura harmonia com suas primas, até porque, mesmo sendo quase da mesma espécie, essas serpentes podem sim ser uma ameaça entre as outras. Passeando pelo solo, a poderosa King Cobra, mais conhecida como cobra real, está à procura de sua próxima vítima. Aliás, para quem não sabe, as cobras reais podem alcançar incríveis 4 metros e se inclinarem como suas primas nádeas. Ai, não preciso nem dizer que a King Cobra é extremamente venenosa, se tornando uma das espécies mais letais do mundo. Rastejando de bobeira por aí, ela logo se depara com uma Rat Snake, uma cobra que pode atingir no máximo 2,5 metros de comprimento. Ao avistar a cobra real, nota-se a preocupação da Rat Snake. Se encarando e inclinando-se por alguns segundos, a real mostra para o que veio e de imediato fixa suas presas na adversária, injetando toxina. Para a outra cobra, relativamente menor, não resta mais nada a não ser contra-atacar e lutar para salvar a sua vida. As investidas da pequenininha não surtiram efeitos e a cobra real começa a engolir sua vítima. Esse combate foi vencido pela realeza. Cobra versus lagarto. No deserto sobrevivem apenas os mais fortes e resistentes. Ali não há espaço para os fracos. E se você não possuir uma boa estratégia, logo irá morrer. À procura de sua vítima, uma cascavel inicia uma perseguição pelas areias do deserto. O lagarto inteligente se esconde na areia para tentar enganar a serpente. Estrategicamente, a cascavel passa direto, mas logo à frente, ela utiliza a mesma estratégia do lagarto e mergulha na areia para se camuflar. Uma tática inteligente e precisa. O lagarto, então, segue o seu caminho, já que a serpente sumiu. Mas o pior o espera. Parado próximo à cobra, o pobre lagarto nota que há algo de errado, mas já é tarde demais e a cascavel parte para o ataque. O Lizard se debate e tenta se soltar de todas as maneiras, mas a tarefa não é tão fácil assim. Estamos falando de uma cascavel. Ela logo mata e parte para a digestão, engolindo o pequenino. Mas nem sempre as cobras se dão tão bem assim. Nossa cobra real que o diga. Em uma busca por alimento, ela logo se depara com um porco-espinho. Ela rapidamente entende os riscos de brincar com esse animal pontiagudo. O porco-espinho não arrega e parte para cima da serpente como se estivesse a desafiando. A cobra o cerca, mas ele a morde e ela não pode fazer o mesmo, afinal, ele é puro espinho. Sem opções, a cobra real foge e o porco-espinho vence essa batalha. Cascavel versus rato.
No deserto e em qualquer lugar do mundo, a cascavel é temida. Em seu território seco e arenoso, a serpente se torna uma espécie de ameaça fantasma. Não se sabe onde e quando você irá encontrar esse perigo animal no deserto. Sua movimentação é extremamente rápida. O movimento lateral reduz ao mínimo o contato com o solo e economiza energia em um lugar em que cada caloria vale ouro. Um rato do deserto caminha sobre a areia à procura de sementes, mas acabou dando de cara com um predador fantasma. Em uma fração de segundos, a cobra ataca o roedor. Aparentemente tudo tranquilo e o rato escapa, mas não é bem assim. Na câmera lenta, podemos ver que a temível e habilidosa serpente ataca em uma velocidade absurda e consegue injetar sua toxina. O roedor escapou, mas a toxina da cobra irá paralisar o seu sistema nervoso e graças a essa mordida, a cobra injeta uma espécie de GPS do reino animal no roedor. O seu cheiro permitirá que a cascavel o encontre. Agora sim, a cobra pode fazer com calma sua refeição, engolindo tudo de uma vez. Com essa refeição, ela não precisará caçar nos próximos dias. Sucuri versus jacaré. Esse, sem dúvidas, é um encontro de dois dos maiores e mais temíveis predadores da Terra. Por um lado, um jacaré com seus dentes super afiados e mandíbula super poderosa. Do outro, uma sucuri que possui o famoso abraço mortal graças a inúmeros músculos que formam seu corpo. Em um riacho, um jacaré caminha tranquilo para o seu ninho. O problema é que uma sucuri enorme e faminta está se aproximando. O jacaré logo percebe a predadora e reconhece os riscos, então corre da poderosa sucuri e até escala um barranco para fugir da predadora. A serpente vai atrás e o encontra do outro lado do riacho. Rapidamente, ela crava os seus dentes afiados e voltados para trás na boca do jacaré, neutralizando sua maior arma, a mordida. Rapidamente, a gigantesca e experiente serpente traz o seu corpo para perto e começa a se enrolar no jacaré. Ele se debate, mas isso apenas faz com que a cobra o aperte mais. Mas não adianta mais, e a vencedora, claro, é a poderosa sucuri. E vamos agora falar um pouco sobre os répteis. Os répteis são animais vertebrados que pertencem ao reino animal, filo Chordata e classe Reptilia. Na história evolutiva, os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. São exemplos de répteis a tartaruga, o jabuti, o cágado, as cobras, as serpentes, os jacarés, crocodilos, os camaleões, a iguana, o lagarto, além da lagartixa também, fazem parte dos exemplos de répteis. Os répteis vêm do latim reptare, rastejar. Abrangem cerca de 7.000 espécies conhecidas. Eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tendo provavelmente evoluído de certos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados efetivamente adaptados à vida em lugares secos, embora alguns animais deste grupo, como as tartarugas, sejam aquáticos. A Terra, o nosso planeta, já abrigou formas gigantescas de répteis, como os dinossauros. Hoje, esse grupo, que é o reptiliano, é representado por animais de porte relativamente menor, como o caso dos jacarés, tartarugas, cobras e lagartos. Como vimos, em relação aos répteis, existem mais de 7.000 espécies e são subdivididos em 3 grupos gerais: o grupo dos quelônios, dos crocodilianos e dos escamados, sendo os escamados ainda subdividido em lacertídeos e ofídeos. Então vamos rapidamente ver as principais características de cada um desses grupos. Então, em relação aos quelônios, são representados pelas tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas vivem em ambiente de água doce e salgada, com pernas em forma de nadadeiras ou remos.
Já os cágados são encontrados em água doce, com membranas interdigitais entre os dedos, para a natação, e os jabutis em terra firme, com dedos grossos. As principais características dos quelônios são presença de armadura óssea, o famoso casco ou carapaça, a qual confere proteção ao corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores. Ausência de dentes e presença de um bico com lâminas córneas, permitindo capturar e cortar os alimentos. Então, os quelônios são representados pelas tartarugas, pelo cágado e pelo jabuti. Em relação aos crocodilianos, que são representados pelos jacarés e crocodilos. Então, os crocodilianos representam a maior parte dos répteis que existem atualmente. As principais características dos crocodilianos são corpo revestido por placas córneas, presença de 4 patas curtas e uma cauda, dentes grandes e afiados. O coração com 4 cavidades completamente separadas, ou seja, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores completamente separados. São os crocodilos e os jacarés que fazem parte deste grupo. Grandes répteis aquáticos. Os crocodilianos têm corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, como vimos, que são usados para locomoção terrestre e aquática. Agora, o jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilos. E, quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já os crocodilos têm a cabeça mais estreita e, mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Jacarés e crocodilos habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios, sendo os jacarés mais encontrados em água doce e os crocodilos mais em águas salgadas. No Brasil, só existe jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal. Então, em relação aos jacarés, a principal diferença está no seu tamanho e no formato da sua boca, principalmente. Jacarés, quando fecha a boca, os dentes não aparecem e geralmente são menores, menos encorpados do que os crocodilos. Os crocodilos geralmente são maiores, mais encorpados e quando fecham a boca, geralmente os dentes estão visíveis. E vamos falar agora dos escamados, que podem ser do tipo lacertídeos ou ofídeos. Então, em relação aos escamados lacertídeos, os lagartos, compreende os lagartos, os camaleões e as lagartixas. São répteis de corpo alongado, com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. O indivíduo da ordem Rhynchocephalia é o grupo de répteis mais primitivo. Por isso, as tuataras são os únicos representantes vivos da ordem. Elas são encontradas na Nova Zelândia e podem habitar ambientes frios. Então, basicamente, nós conhecemos de forma geral como representantes desse grupo as iguanas, as lagartixas e o camaleão, sendo as lagartixas bastante visíveis em nossas casas. Em relação aos escamados ofídeos, que são as cobras, então compreende as serpentes ou cobras. São répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente é peçonhenta, quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal ou sulco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. Neste caso, nós chamamos de veneno chamado de peçonha. Então, peçonha seria o veneno que as cobras ou serpentes conseguem inocular na sua presa ou no seu agressor para se defender.
Então nós temos como representante dos ofídeos a cascavel, a jiboia, a coral, a naja e outros ofídeos, outras cobras e serpentes. Uma outra observação que temos que ter é em relação ao ovo dos répteis. Então, os répteis foram os primeiros animais vertebrados a não precisar mais da água para sua reprodução. Então, observe que é a ausência de água para a reprodução. Para a sua vida, todos os seres vivos precisam de água. Então, este ovo do réptil, ele é um ovo de casca dura e com membrana de proteção ao embrião, que é chamado de amnion. Então, a presença deste amnion agora faz com que este embrião esteja protegido contra o ressecamento, a perda de água para o meio ambiente e além de proteger também contra choques, contra traumas do meio ambiente, contra apertos, contra situações em que esse ovo vai estar expostos, que nós chamamos de traumas, né? Então, contra forças e pressões do meio ambiente. Então, este amnion, que também agora vai ter o líquido amniótico, ele vai ser responsável pela proteção e hidratação deste embrião. E essa característica não existe nos anteriores, nos vertebrados anteriores. Então, peixes e anfíbios não apresentam o embrião com amnion. A partir dos répteis, aí nós temos tanto os répteis quanto as aves. Contra nós mesmos, nós também temos o líquido amniótico, né? Então a placenta ela tem uma junção de estruturas embrionárias que vai acabar protegendo o embrião. Então esta nova estrutura, que é o amnion, ela foi uma revolução biológica. E isso é muito cobrado em vestibular e em concurso. Então por que os ovos dos répteis são bastante importantes para a conquista terrestre, né? Ou seja, não precisar da água para a reprodução? Porque este amnion agora ele vai ser uma membrana que vai proteger o embrião contra o ressecamento e a perda de água. E além desse amnion, né, dessa proteção, ele vai acabar produzindo também um líquido amniótico que vai manter esse embrião hidratado e com todas as condições de se desenvolver. Então o amnion ela é uma estrutura de suma importância biológica e todos os animais que continuaram a linha evolutiva continuaram desenvolvendo este amnion. Nesta imagem, nós temos a visualização dos quelônios. Então vamos observar aqui a imagem de uma tartaruga. Observe a pata em forma de remo ou nadadeiras, específico para o ambiente aquático. Nesta imagem nós temos o jabuti. Observe a pata em forma de elefante, grossa, firme, para o ambiente terrestre. E aqui nós temos a imagem do cágado. Observe as membranas interdigitais que vão dar para ele a condição também de nadador. Porém, este cágado ele pertence ao ambiente aquático de água doce. E aqui nós temos um resumo geral das principais diferenças. Então aqui nós temos uma tartaruga marinha. Então observe as patas em forma de remo, a alimentação à base de moluscos, algas, crustáceos e peixes e seu habitat água salgada ou doce, principalmente salgada. Aqui nós temos o jabuti, então as patas são cilíndricas, parecidas com as de elefante. Sua alimentação basicamente é de vegetais e ele é específico para terra firme. E aqui nós temos o cágado, com patas com membranas entre os dedos. São carnívoros, comem principalmente peixes e são específicos de água doce. Nesta imagem, nós temos a representação do grupo dos crocodilianos. Então nós temos os jacarés, que são menores, cabeça alongada, dentes não visíveis com a boca fechada e geralmente de águas doces. Já os crocodilos são maiores, cabeça achatada, dentes visíveis e são de água salgada. Então aqui nós temos a imagem do jacaré, observe que não existe
a visibilidade dos dentes, enquanto que nos crocodilos observa-se a visibilidade dos dentes mais posteriores. Então nós temos aqui jacaré que não apresenta os dentes posteriores visivelmente com a boca fechada e os crocodilos que apresentam os dentes posteriores com a boca fechada. Nesta imagem, nós temos os representantes do grupo escamado do tipo lacertíleo. Então, nós temos as iguanas, nós temos as iguanas, nós temos a lagartixa e nós temos os camaleões. Lembrando que os camaleões, eles conseguem, além de fazer a camuflagem, que é a mudança de cor conforme o ambiente, também consegue enrolar a sua cauda. E esses são animais menos ativos, já que eles, de certa forma, esperam a sua presa. Já as lagartixas são mais ativas, bastante presentes nos lares brasileiros e até ajudam a controlar as pragas do lar, né? Então eles acabam comendo insetos, baratas, moscas que podem contaminar o nosso ambiente. E eles também têm a capacidade de regenerar principalmente o rabo, que ele pode soltar propositadamente para poder se livrar de uma presa que o capturou pelo rabo. Então ele solta o rabo e vai embora. E o que é interessante é que esse rabo solto, ele consegue ficar movimentando, enganando a presa, achando que o animal ainda está presente, e ele vai embora. E essa cauda pode ser regenerada novamente. E aqui nós temos a iguana, um animal um pouco mais rústico. Então esse é o grupo dos escamados do tipo lacertíleos. Nesta imagem, nós temos os representantes do grupo escamado, mas do subgrupo ofídeos, as cobras e serpentes. Então, de um lado, nós temos as principais cobras peçonhentas do Brasil. Então, nós temos a coral verdadeira, a cascavel, nós temos a surucucu e nós temos a jararaca. E deste lado nós temos os representantes das principais serpentes peçonhentas do planeta. E nesse caso, nós temos a cascavel com seu chocalho e principalmente a conhecida naja. Então nós temos aqui as cobras peçonhentas, que são aquelas que inoculam o veneno na sua presa. E aí nós temos como representante principal dos grupos dos ofídeos não venenosos, não peçonhentos, a jiboia, né? E a coral falsa. Então esta coral falsa, ela faz um chamado mimetismo, que é ser parecer com uma coral verdadeira. Então as pessoas, com medo dela, pensando que é a coral verdadeira, acabam se afugentando, fugindo. Então ela não é venenosa, ela não causa nenhum perigo, entre aspas, no sentido de peçonha, mas pelo mimetismo, que é o animal se parecer com outro, ele acaba entre aspas, se camuflando, se passando pela uma coral verdadeira, e aí a presa acaba ficando com medo, né? O predador fica com medo e se afugenta, vai embora, não atacando essa cobra, que não tem nada de veneno. Aí essa forma de defesa, né, que é se parecer com outro, nós chamamos de mimetismo. E aqui nesta imagem, nós temos aqui como seria um dente de uma serpente, de uma cobra peçonhenta. Então vamos observar a glândula de veneno e essa glândula ligada ao dente inoculador. Então a diferença de um animal venenoso para um animal peçonhento é que o animal venenoso tem a glândula de veneno, mas não tem o órgão inoculador de veneno. Então esse veneno só sai se for provocado, ou através vamos supor, um animal vai devorar um sapo, o sapo tem as glândulas de veneno nas costas dele, então com a pressão que vai causar o predador, vai liberar o veneno. Então o sapo não tem, por exemplo, um órgão inoculador de veneno, então ele é um animal venenoso. Os animais que têm veneno e uma forma de inocular esse veneno, como as cobras, o escorpião, algumas aranhas, então eles têm órgão inoculador de veneno, nós falamos que é um animal
peçonhento, que são até mais perigosos e agressivos. E nós temos nesse animal peçonhento a sua narina e uma estrutura interessante que é a fosseta loreal. Essa fosseta loreal é um órgão sensorial termorreceptor de calor, presente nas cobras peçonhentas. Permite a percepção das diferentes temperaturas no ambiente. É um orifício entre o olho e a narina da serpente. E nós temos aqui a famosa língua de cobra bipartida. E essa bipartição é muito interessante. E nós vamos ver já o porquê. Então, na língua de cobra, ela usa a língua para sentir a presença de alguma substância química no ar ou no solo. Esses receptores ficam na região do céu da boca do animal, chamado órgão de Jacobson. A língua da cobra funciona como um grande radar. Por ser bipartida, ela distingue o lado direito do lado esquerdo do ambiente. Então ela sabe se o animal está desse lado dela ou está do outro lado dela pela recepção que faz a língua. Então ela percebe alguma coisa aqui no ambiente e vai lá no céu da boca dela informar para o cérebro o que está acontecendo com o ambiente. Então a língua bipartida tem essa função de avisar o que está acontecendo ao redor dela. E funciona até mais ou menos 2 metros de distância dela. Então essas línguas têm capacidade de captar as sensações químicas do ar de até 2 metros ao redor dela. Então essas são as principais características dos ofídeos, principalmente os peçonhentos. E vamos rapidamente falar sobre a morfologia geral dos répteis. Então, em relação ao sistema tegumentar, a sua pele, os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida em ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas, como nas cobras, placas, como jacarés e crocodilos, ou carapaças, como nas tartarugas e jabutis. Em relação ao sistema digestório, em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras, comem carnes e vegetais. Eles possuem um sistema digestório completo, com boca e ânus. O intestino grosso termina na cloaca. Cloaca, lembrando que é um sistema relacionado tanto com a excreção, fezes e urina, como também com o sistema reprodutor. O sistema digestório é completo. Eles apresentam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, que é um ânus com íntima relação ao sistema reprodutor. Além disso, possuem fígado e pâncreas. Alguns répteis, como o jacaré, são animais predadores e ocupam o topo da cadeia alimentar. Em relação ao sistema nervoso e sensorial, o órgão olfativo dos répteis lhes permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons. A visão não é privilegiada, mas os olhos possuem pálpebras e membrana nictitante para protegê-los quando submersos. Quando estão em terra, são hidratados por glândulas lacrimais, daí a expressão lágrimas de crocodilo, uma vez que aqueles animais choram com frequência. As serpentes apresentam a fosseta loreal, um orifício entre o olho e a narina, com a função de termorrecepção, recepção por calor. Quanto ao sistema nervoso, pode-se constatar a presença de 12 pares de nervos cranianos, terminações nervosas cutâneas, visão e olfato bem desenvolvidos. Vamos agora falar sobre a temperatura corpórea. Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. São incapazes de manter sua temperatura corporal constante. Assim, eles necessitam do calor do ambiente para a regulação da temperatura corporal. Essa condição limita sua localização dos seus habitats aos trópicos e subtrópicos do planeta, que são lugares mais quentes.
onde as temperaturas favorecem o seu metabolismo. Por isso, não encontramos répteis na Antártica. Em relação ao sistema circulatório, ela é fechada, dupla e completa, principalmente a partir dos crocodilianos. O coração de serpentes e tartarugas apresentam 2 átrios e um ventrículo incompletamente separado, enquanto os crocodilianos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos. O coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos parcialmente divididos. No ventrículo ocorre a mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Nos répteis crocodilianos, os crocodilos e jacarés, os 2 ventrículos são completamente separados, mas o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado continuam se misturando, agora fora do coração. Em relação ao sistema respiratório, os répteis apresentam respiração pulmonar. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, tornando eficiente as trocas gasosas. A respiração dos répteis é pulmonar. Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam sua capacidade respiratória. Os pulmões fornecem aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio, o que torna dispensável a respiração por meio da pele, observada nos anfíbios. Aliás, com a grande quantidade de queratina que apresenta, a pele torna-se praticamente impermeável, o que impossibilita a aquisição de gás oxigênio. E devemos ressaltar que a respiração até das tartarugas que são aquáticas, um ambiente aquático, eles saem para respirar constantemente. Então sim, mesmo nos seres aquáticos como as tartarugas, elas fazem a respiração pulmonar e não branquial. E em relação ao sistema reprodutor, a maior parte dos répteis são ovíparos, botam ovos. Apenas algumas cobras e lagartos são ovovivíparas. Apresentam fecundação interna, onde o macho introduz o espermatozoide no interior da fêmea. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, os quais são revestidos por cascas córneas ou calcárias. Essa característica protege o embrião da dessecação. Importante para a conquista do ambiente terrestre. O ovo apresenta os seguintes anexos embrionários: âmnion, córeo, saco vitelíneo e alantoide. Quando os filhotes nascem, assemelham-se aos adultos, pois o desenvolvimento é direto, portanto não apresentam larvas. Então esta é a morfologia geral dos répteis. Nesta imagem, nós temos uma representação geral da morfologia dos répteis. Então, observar que a pele é uma pele adaptada ao meio terrestre, ou seja, basicamente agora não é mais lisa como dos anfíbios, e sim uma pele que vai protegê-los contra a perda de água e a perda de gás oxigênio pela pele. Portanto, a respiração agora é exclusivamente pulmonar. Além disso, ele apresenta cloaca. A cloaca é como se fosse um ânus adaptado, tanto para a excreção de fezes e de urina, como também faz parte do sistema reprodutor do animal. E lembrar que este ovo, ele é um ovo agora que apresenta o âmnion, que é uma espécie de membrana protetora do embrião, que faz com que esse embrião agora possa viver em ambientes que não têm a água. Então a reprodução não necessariamente precisa mais da água para este processo de reprodução, o que deu aos répteis a condição de poderem ser exímios terrestres e a respiração pulmonar. E aí, nesta outra imagem, para finalizarmos a nossa aula agora, nós temos aqui uma representação da morfologia interna. Então observe que este réptil, ele basicamente tem todas as condições que nós mamíferos temos. Então apresenta estômago, sistema digestório completo, com boca e cloaca no caso deles. Cloaca mais uma vez pelo fator de
participar do sistema reprodutor. São dioicos, então tem espécies machos e espécies fêmeas com desenvolvimento direto, ou seja, não existe a formação da larva. E aqui nas cobras nós também temos a cloaca, que vai fazer parte do sistema reprodutor e excretor. E sempre lembrando da participação do ovo agora amniótico, ou chamado duro reptiliano, com casca calcária e resistente à perda de água, com cavidade amniótica, tecido de proteção direta ao embrião, saco vitelíneo, que vai servir para o alimento, e alantoide, que vai participar da respiração e excreção dos embriões. É uma evolução adaptativa para a conquista do ambiente terrestre, pois não necessita mais da água para a reprodução. E aqui nós temos, mais uma vez, esse tal de ovo amniótico. Então é um ovo onde vai apresentar agora um âmnion, que é essa membrana que vai proteger o embriãozinho deste animal. Então esta é uma grande evolução. E aqui apenas para mais uma vez compararmos o coração dos anfíbios com dos répteis, com dos peixes, com das aves, dos mamíferos. Então os peixes apresentam apenas uma câmara, átrio e ventrículo, os anfíbios 3 câmaras, sendo 2 átrios e um ventrículo, os répteis apresentam agora 4 câmeras. Se você falar dos crocodilianos, essas câmeras são completamente fechadas, então os 2 átrios, esquerdo e direito, e os 2 ventrículos não se comunicam. Se falar dos répteis não crocodilianos, ou seja, as cobras e as tartarugas, aqui não é totalmente fechado o ventrículo. Há já um septo, uma parede, mas essa parede está levemente aberta. Já nas aves e nos mamíferos, o coração está completamente diferenciado, então não se mistura os átrios nem esquerdo e nem direito. E damos assim por encerrado nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!